Bem-vindos todos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente dos estúdios da Sala JASP da Estância Árvore da Vida. Nós chegamos à mensagem 26. Até 24, as mensagens compunham o alimento diário da série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Então, a partir desta mensagem 26, inicia-se a entre-safra, né? Entre a Conferência Internacional e até a próxima Conferência Internacional. Geralmente, extrai-se muita riqueza ainda nessa entre-safra e eu pretendo continuar dando na mesma direção que o Espírito vem nos revelando. Nós estamos dentro do contexto de primeira carta de Paulo a Timóteo e também a segunda carta de Paulo a Timóteo. E o irmão Ezra tem falado a respeito do Evangelho de Paulo. E nós sabemos que Deus deu uma porção especial para nosso querido, irmão Paulo, e ele recebeu a revelação dos mistérios de Deus, da economia de Deus. Praticamente o conteúdo principal do Evangelho foi revelado a ele. Embora Deus começou a era da igreja, a era do Novo Testamento, depois da ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo, no dia de Pentecostes, iniciando-se com o ministério de Pedro, juntamente com os outros 11, mas a parte principal da revelação de Deus foi dada para nosso querido apóstolo Paulo. Todavia, esse evangelho que Paulo pregava era um evangelho completo, não era uma religião, não era uma organização religiosa, mas ele pregava a um Deus vivo. E esse Deus vivo é capaz de mudar, transformar uma pessoa, não é isso? Desde a sua situação de um pecador até ser introduzida a glória de Deus. E não somente individualmente aconteceria o crescimento de vida, transformação da alma da pessoa, mas haveria, corporativamente falando, haveria uma edificação, a edificação da igreja. E já no final do ministério de Paulo, como nós vimos, tanto em primeira carta ao Timóteo, como segunda carta a Timóteo, nós vimos que já havia penetrada várias filosofias, vários ensinamentos diferentes, e com isso entrou uma mistura, certo, do cristianismo puro com essas diferentes palavras, filosofias, e mais tarde, mais para o final do primeiro século, com o nosso querido também apóstolo João, houve mais ainda na introdução de heresias e filosofias, de ensinamentos gnósticos, etc., etc. Isso começou a levar a igreja a uma degradação. Portanto, o evangelho que Paulo pregava, não se chegou a uma conclusão final, principalmente com relação à igreja, uma conclusão do crescimento e também da edificação da igreja. Por isso que nós estamos
lutando para isso, porque a igreja depois do final do primeiro século, entrando no segundo século, assim por diante, entrou num declínio, entrou numa degradação e chegou ao fundo do poço, né? A história é desenvolvida ao longo das 7 igrejas de Apocalipse. Nós podemos dizer que chegou ao fundo do poço com a igreja em Tiatira, e Deus então iniciou a sua reação, restauração, porque ele tem que cumprir o que ele propôs com a igreja em Sardes. Todavia, né, ainda não tinha caminho com a igreja em Sardes. Então Deus, graças a Deus, Deus começou a trabalhar, né, no final do século XVIII, século XIX e no século XX, finalmente, né, as bases da igreja em Filadélfia foram fundadas, e agora no século XXI nós temos a realidade da vida da igreja, né, sendo vivida como a igreja em Filadélfia hoje, né, entre nós. A vida da igreja em Filadélfia, graças a Deus, está consolidada, e Deus então pode contar com ela para levar a cabo, né, o que falta ainda fazer com relação à edificação da igreja, com relação, né, com relação a crescimento, maturidade, edificação, né, e conclusão, né, da economia de Deus, conclusão da obra de Deus. E para isso é que nós chegamos ao ministério de João na fase final. Nós falamos que o Evangelho de João aconteceu logo depois da partida de Paulo, né? Ele deu a sequência, mas uma das missões principais do ministério de João era dar a palavra, a revelação do final dos tempos, que está registrada no livro de Apocalipse. É por isso que nós entramos no livro de Apocalipse, e nós também percebemos que vou repetir, não custa repetir, nós somos o pequenino rebanho, né, revelado em Lucas 12, nós somos os trabalhadores de última hora em Mateus 20, e nós somos a igreja em Filadélfia, como eu disse, que Deus pode contar, embora uma igreja ainda sem muita força, não é grande em quantidade, não é grande em poder financeiro, em poder político ou poder social, mas Deus pode contar com essa igreja como Sião, para Deus conseguir concluir o que Ele precisa fazer, tanto com relação à igreja, que é a edificação da igreja, como usar a igreja para lidar com o mundo, para eliminar, limpar toda a rebeldia, toda a usurpação, né, do reino, do império das trevas, usurpando o reino de Deus aqui na terra. Então, chegamos na fase final, quando Deus revelou a nós a aurora, a respeito da aurora, em Salmo 110, nós percebemos que nós entramos na fase final, né, na fase conclusiva da economia de Deus, que é a fase do ministério de João. Inicia-se então a fase do livro de Apocalipse, portanto, inicia-se a fase dos 7 Espíritos. E falando dos 7 Espíritos, nós levamos os irmãos a ver Zacarias 3 e Zacarias 4, porque aí é que começa a referência com relação ao número 7, né? Então, eu, na mensagem 24, e 23, 24, 22, 24, muito rapidamente, né, eu tinha que falar tudo o que precisava falar, pelo menos não poder, mesmo não podendo aprofundar, porque precisaria aparecer, né, em alimento diário, era a última mensagem do alimento diário, precisava ser registrado. Então, hoje eu tenho um pouquinho mais de tempo, vou detalhar um pouquinho mais, tá bom? Então, em Zacarias 3 mostra que Deus ainda, né, ele precisa cuidar da igreja. Então Josué foi
escolhido para ser o sumo sacerdote na era da restauração do templo em Jerusalém. Então, o templo, por causa do cativeiro babilônico, né, o templo foi destruído pela Babilônia e os reis foram levados cativos, portanto, não havia mais realeza, não havia mais a casa do Senhor, não havia mais o sacerdócio. Mas depois de 70 anos de cativeiro, Deus então cumpre a sua palavra, ele levanta o rei Ciro, rei da Pérsia, para baixar um decreto permitindo que o povo de Judá que quisesse voltar para Jerusalém para a reconstrução do seu templo, que estava destruído, poderia voltar. E assim voltaram aproximadamente 50 mil pessoas, com Zorobabel, né, como governador de Judá, e Josué como o sumo sacerdote. E Josué como sumo sacerdote representa Cristo como sumo sacerdote. Só que Josué estava na linha do sumo sacerdócio de Arão, da ordem de Arão. Mas o Cristo, ele é sumo sacerdote, foi nomeado sumo sacerdote, conforme vimos no livro de Hebreus, segundo a ordem de Melquisedeque, porque a ordem, né, de Arão é tomado dentre os homens, ele também é pecador como os demais, ele teria que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Mas Cristo, ele não tinha pecado, ele não precisava oferecer sacrifícios pelos seus pecados, ele mesmo se fez e se tornou o sacrifício do pecado, ele fez a propiciação por nossa causa, e o seu sacerdócio é para sempre. E não somente precisamos de sacerdócio para fazer a conclusão final da restauração do templo do Senhor, que hoje seria a restauração da igreja. Deus precisa concluir a igreja, essa era da igreja, concluir com a edificação da igreja. Estamos indo nessa direção. A igreja precisa ser preparada, tornar-se a igreja gloriosa, pronta para se casar com Cristo. A igreja que eu estou me referindo, não a igreja na sua totalidade, todos os membros da igreja, não. Deus conta com os que estão, né, em Sião, os que estão lutando pelo reino de Deus, aqueles que se dispuserem, né, a restaurar, como esses 50 mil que voltaram para Judá, voltaram para Jerusalém, né? Eles deixaram a Babilônia e estão em Jerusalém edificando. E nós queremos ser esse povo para a reedificação, né, da casa de Deus, que é a igreja, e torná-la uma igreja gloriosa, para que Cristo possa casar-se com a igreja gloriosa nas bodas do Cordeiro e se juntar, né, a igreja se juntar a Cristo para a luta, né, um só exército, para derrotar o exército do anticristo, do falso profeta e das nações que seguirem a anticristo. E por fim, né, o governo humano será derrotado e o reino de Cristo finalmente será, né, estabelecido, e nós entraremos na fase do milênio. Então, esse é um plano, né, é uma visão panorâmica do que está acontecendo. Então, precisa acontecer, precisa do sacerdócio para cuidar da igreja, para que a igreja, né, se torne uma igreja gloriosa, uma igreja, né, que possa, né, do jeito que Deus projetou, mas também precisa da realeza, precisa do sacerdócio para cuidar do povo, precisa da realeza para a autoridade. Deus precisa encabeçar todas as coisas em Cristo. Por isso que Deus prometeu, né, dar para Josué um companheiro. Esse companheiro era o renovo, era o servo do Senhor. Está no versículo 8 de Zacarias 3, não é isso? Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Por que renovo? Porque a realeza, os reis de Judá foram todos, né, foi tudo acabado.
né? Os últimos reis foram levados em cativeiro e foi tudo acabado, não havia mais a realeza na casa de Deus, entre o povo de Deus. Mas Deus, mesmo, né, cortado a árvore e se tornado, sobrado apenas um toco, desse toco Deus faz rebrotar. Esse rebrote, esse renovo, né, é tipificado, né, por Zorobabel. Ele era da linhagem de Davi, e dessa forma, através desse renovo, que é Zorobabel, viria Cristo. Cristo é o verdadeiro renovo, né, trazendo o reino, a realeza de Davi, né, para a terra, graças ao Senhor. Portanto, em Zacarias 4, nós vemos que quando se junta, né, quando se junta a realeza, no capítulo 6 de Zacarias, versículo 13, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Quando se juntam, né, o sacerdócio com a realeza, havendo a união desses dois ofícios, Deus conseguirá concluir a sua obra da edificação da igreja e também resolver todas as pendências aqui na terra. Por isso que Zorobabel é importante, né? Zorobabel nessa hora, né, tipifica Cristo, né, que virá para juntar esses dois ofícios e concluir esta era e o que está acontecendo no nosso meio. Por isso que em Zacarias 4, né, o Senhor mostrou para Zorobabel uma visão com um candelabro de ouro, com duas oliveiras ao lado, com os dois raminhos da oliveira vertendo azeite sobre os dois bicos de ouro, e esses dois bicos de ouro que representam os profetas de Deus e que derramam o azeite dourados para uma vasilha. E essa vasilha, para mim, né, a minha maneira de ver, essa vasilha representa a liderança da igreja do Senhor, das igrejas do Senhor. São servos que são os anjos, os mensageiros das igrejas que realmente brilham, né, nessa era das trevas. Não importa título, mas importa a função, importa a realidade. Se você é aquele que está desfrutando da palavra profética, você é aquele que pratica a palavra profética, você é um desses mensageiros que compõe o vaso. Esse vaso de azeite distribui através dos 7 tubos as 7 lâmpadas, né, desse candelabro de ouro. Existe uma versão que diz que são 7 tubos para cada lâmpada, então são 7 vezes 7, são 49 tubos. Isso também é possível que indique, né, é um abastecimento na sua totalidade, na sua força total. Deus está, por causa da era da conclusão do Apocalipse, Deus precisa andar rápido, né, com os seus 7 espíritos, e também o abastecimento está sendo muito mais rápido, né? Então, graças a Deus, né, nós estamos, por causa desse um ano em que estamos alinhando as igrejas com a palavra profética, né, e isso fez com que as igrejas, graças ao Senhor, estão entendendo que a palavra profética não vem de homem, a palavra profética vem de Deus, e é o azeite dourado que Deus derrama, né, por meio dos 2 bicos de ouro, derrama sobre o vaso, né? Esse vaso são a liderança real, né, das igrejas, e estão distribuindo, alimentando as igrejas, alimentando os seus membros com a palavra profética, com azeite dourado, porque a palavra do Senhor, Jesus disse para, né, os judeus em João 6,63, as minhas palavras são espírito e são vida, e o espírito é azeite. Então, graças a Deus que essa figura de um abastecimento
ainda na força total, né? São 7 tubos para cada lâmpada, então na sua força total, finalmente se consolidou, se tornou realidade entre nós. É por isso que eu digo que nós entramos na era do Apocalipse, uma vez essa figura é realidade entre nós. Deus está fazendo com que todas as igrejas, né, se alimentem, se alinhem e se direcionam, né, pela palavra profética, e realmente o Senhor está fazendo acontecer as coisas. Ontem nós tivemos um Avança Jovem, embora estamos num momento muito difícil, ainda um pico, né, da pandemia, mas mesmo assim, quem não pôde sair pela restrição do governo, né, fizeram a colportagem dinâmica digital, e quem pôde sair, né, nós vimos que muitas igrejas saíram, muitos jovens saíram, foi uma coisa impressionante, porque quem que faz isso? Nenhum homem tem capacidade, eu não tenho essa capacidade, Ezra não tem essa capacidade, não temos essa capacidade, mas o Espírito, através da palavra profética, tem essa capacidade de mobilizar nos nossos jovens e mobilizar os nossos irmãos. E a colportagem dinâmica, mesmo com tantas restrições, né, no meio dessa pandemia, está caminhando, mesmo assim está caminhando a passos largos, com 8.000 livros distribuídos diariamente. Se não for pandemia, eu acredito que teríamos já ultrapassado a barreira de 10.000, entrando para 12.000 livros por dia, mas 8.000 ainda é um número bastante significativo, e sem falar na rede de cuidado das igrejas, está cada vez mais fortalecida, estendida, né? E o Senhor está fazendo cair nessa rede muitas pessoas pedindo ajuda, muitas pessoas querendo, né, reunir com a igreja. Portanto, queridos irmãos, nós estamos na realidade dessa figura de Zacarias capítulo 4. Por isso, né, versículo 6 diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, quando chega no final dos tempos, não é a capacidade humana. Eu não sou nada, sou apenas um homem, né? Ezra também não é um homem, mas quem pode fazer grandes coisas é o Espírito. Mas o Espírito, através da igreja, obediente à palavra, obediente à direção dada pelo Espírito, né? E nós vamos chegar lá, né? Eu espero que o Senhor possa contar com você também, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero chegar é tudo que fala em Zacarias, né, 3 e 4 sobre o número 7, tá? Zacarias 3, versículo 9 diz assim: eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Essa pedra, por um lado, né, estava se referindo a Zorobabel. Zorobabel seria essa pedra para edificação, né? E seria dado a Josué. O sumo sacerdote precisa da realeza, né? Mas na verdade refere-se a Cristo. Cristo é a pedra que os construtores, os judeus, né, rejeitaram, mas Deus pôs por pedra angular. Eu li vários versículos já, acho que na mensagem 24, tá? Não vou ler hoje, mas assim, sobre esta pedra única estão 7 olhos, irmãos, 7 olhos. Os olhos, de um lado, os olhos são para observar, os olhos são para vigiar, os olhos são para perscrutar, e também os olhos, irmãos, da região dos olhos, tá? É a região mais expressiva de um rosto. Se você quiser ter comunhão, né, com o Senhor, e você quiser entender o que o Senhor quer falar, eu não sei se eu posso mostrar, tem um versículo aqui, 2 Coríntios, vamos ver se eu acho aqui, 2 Coríntios, no versículo 6, 2 Coríntios 4, versículo 6,
Diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quer dizer, os olhos têm o quê? Tem um sentido da visão. E a visão só tem sentido, você só consegue captar a visão com a iluminação, com a luz. Se não houver luz, a visão não capta nada, tá? Então nós precisamos da luz de Deus, precisamos da iluminação do conhecimento da glória de Deus para poder captar a imagem. E quando você capta a imagem pela luz da glória de Deus, você tem que olhar para a região, aqui fala, na face de Cristo. Essa palavra face em grego é na região dos olhos, na região dos olhos. Então, se você quer entender o que Cristo, o que Deus realmente quer expressar, muitas vezes não está na palavra direta, muitas vezes está na comunhão com o Senhor. Então você precisa aprender a olhar para a região dos olhos, né? Por exemplo, pessoas muito íntimas, né, na convivência de muitos anos, basta olhar uma para a outra na região dos olhos, já terá entendido se a pessoa está triste, se a pessoa está alegre, né, o que a pessoa quer, o que a pessoa não quer, tá? Então nós precisamos aprender a olhar para a região dos olhos de Cristo. Na comunhão com o Senhor, muitas vezes o Senhor não fala diretamente em palavras com você, mas você consegue perceber se aquilo que você quer fazer ou você faz, está agradando a Ele ou não está agradando a Ele. Então, os olhos também têm essa função. Então, vou repetir, os olhos têm a função de vigiar, de perscrutar, de ver todas as coisas, não é isso? E também tem a função de transmitir o que quer, transmitir, né, a nós o que Deus realmente quer, tá bom? Então são 7 olhos, 7 é o número da completude, na sua totalidade. Então Deus, Ele está de um lado, né, usando Cristo como essa pedra, e nessa pedra há 7 olhos. Essa pedra é pedra para edificação. Portanto, o que eu disse, pelo Evangelho de Paulo, que Paulo pregou, Evangelho completo, todavia, não se completou a edificação da igreja, não se completou a obra toda descrita no Evangelho de Paulo, né, que Ezra falou na sexta-feira. Então, cabe a nós concluirmos essa obra. Para concluir essa obra, nós temos a pedra que tem 7 olhos. A pedra, né, que é Cristo, né, ele é uma pedra que tem olhos, que vigia, que olha, que perscruta, né, vê toda a situação de uma maneira clara e ainda entende, né, o coração de Deus, a vontade de Deus. Então, esses são 7 olhos. E esses 7 olhos estão aqui no... aqui, ó, Senhor Jesus. Está em Zacarias 4, versículo 10, né? Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos da pedra são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então, graças a Deus, nada passa desapercebido, né, aos olhos do Senhor, porque são 7 olhos e que percorrem, né, toda a terra, e que são 7 olhos do Senhor, tá? O Senhor está perscrutando, está vigilante, olhando para toda a situação, também está suprindo com carinho, suprindo, né, a nós com a expressão, com a vontade de Deus. Quer dizer, graças a Deus por isso que Zacarias 4 precisa, né, se unir a Apocalipse 4, 5, né? Vamos lá, Apocalipse 4, 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então aqueles 7 olhos da pedra
São 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra, e do trono de Deus que João viu lá no céu, né, ardiam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quer dizer, os 7 Espíritos de Deus são esses 7 olhos da pedra, que são 7 olhos do Senhor, eles estão ardendo, né, estão ardendo e saindo para toda a terra, também ardendo a terra, tá? Queimando a terra. É isso que, né, eu queria dizer para vocês. Eu vou entrar mais fundo daqui a pouco. E no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 6, né, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, esse cordeiro que morreu para Deus efetuar a nossa redenção, para nos resgatar do império das trevas, esse mesmo cordeiro que foi tão mansamente obediente a Deus para o matadouro, depois da ressurreição e depois da sua ascensão, ele agora aparece com 7 chifres, e os chifres são o poder de Deus. Quer dizer, agora até o cordeiro vem para assumir a realeza, tá? São 7 chifres, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então nós temos, né, o poder de Deus, nós temos olhos para edificação, nós temos olhos para perscrutar, né, para concluir a obra do Senhor em Apocalipse. Muito bem. Então, ó Senhor Jesus, eu tenho algumas coisas eu acho que não vou falar, para não gastar mais tempo. Já que cheguei aqui em Apocalipse 5, para mostrar do trono, então eu queria falar daqui então, a partir daqui, tá? Muitas coisas não consegui detalhar, vamos ver se hoje consigo detalhar um pouco mais. Apocalipse 4, né? Apocalipse 4 começa, vou repetir, Apocalipse de 1 até 3, né, mostra, né, aquela primeira parte em que Deus está cuidando, como Jesus Cristo está cuidando como sumo sacerdote as igrejas, edificando-a, dando conclusão à obra de Deus, tornando a igreja gloriosa, né? E não só isso, preparando a igreja para cooperar com Ele, para lidar com o mundo. Então, a partir de Apocalipse 4 até Apocalipse 16, é a visão que João viu depois da ascensão de Cristo, a visão no céu, né? Porque havia um céu, uma porta aberta no céu, capítulo 4, versículo 1, né? Uma porta aberta no céu, tá? E uma voz que dizia: sobe para aqui, né, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quer dizer, a partir do capítulo 4, Deus quer mostrar para João, quer mostrar para nós, não mais como um estudo escatológico, não mais como uma curiosidade do que vai acontecer, não, de fato vai acontecer a partir de hoje, as coisas vão acontecer. Portanto, na verdade já estão acontecendo. Então, é importante nós entendermos que nós fazemos parte, né, dessa descrição, tá? Então, imediatamente, versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Possivelmente, Paulo, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele disse: se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia, né? Mas eu acredito que foi da mesma forma como João foi levado ao céu, que é em espírito, né? João foi levado ao céu em espírito, e ele viu, né, depois da ascensão de Cristo, ele foi levado ao céu para ver o cenário, ele viu, né, armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Quer dizer, esse universo não está sem governo, esse universo, né, tem um trono,
e alguém está sentado no trono, e o trono não está vazio, alguém está sentado no trono, Deus está sentado no trono, tá bom? Isso é muito importante. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda, tá? Então esse alguém assentado parece essas pedras preciosas, tá? E versículo 4, ao redor do trono há também, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças, estão coroas de ouro. Bom, essas criaturas, irmãos, eu tive muita dificuldade em entender, né? Então, graças ao Senhor, hoje, pouco a pouco, estou entendendo melhor. Os 24 anciãos, eles representam os anjos. Os anjos foram criados, em primeiro lugar, eles foram as criaturas mais antigas de toda a criação de Deus. Por isso que eles são os mais antigos, anciãos. E mesmo entre eles há os anciãos, entre os anjos há os líderes. E eles dividem-se em turno, por isso que falam 24. Toda vez que falam em 24, são 24 turnos, né? Um dia tem 24 horas, então são 24 turnos. Os levitas, os sacerdotes, os cantores, né? Os 288 cantores eram divididos em 24 turnos, tá? Então, assim, eles são como sacerdote de Deus. E como tem a coroa também, né, sobre eles, nas suas cabeças tem uma coroa de ouro, eles também têm aspecto da realeza, tem lá aspecto do sacerdócio para servir a Deus, e tem um aspecto da realeza para governar por Deus, tá? Sobre os anjos. Muito bem. Aí vem, versículo 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, tá? Eu já li, eu vou explicar melhor o versículo 5, mas vou para o versículo 6 para vocês. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Tá? O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante a águia quando está voando, tá? E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, né? Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de ser, tá? Então, aqui há 4 seres viventes, né? Esses 4 seres viventes, também tive muita dificuldade para entender. Esses 4 seres viventes são seres angelicais, mas eles representam os seres vivos que Deus criou aqui na terra, tá? Então, dos 4 seres viventes estão representados, eu falei na mensagem 24, estão representados, são 4 categorias da criação de Deus aqui na terra que estão representados. Primeiro, o homem, e o homem é o líder de toda a criação aqui na terra, tanto é que, né, eu vou ler, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, como diz: também disse Deus: façamos o homem, aí vem o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Foi dado ao homem domínio sobre os seres vivos criados aqui na terra, né? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Muito bem. Então,
O homem, ele é o líder, foi dado a ele o domínio sobre todas as demais criaturas que Deus criou aqui na terra. E o segundo animal aqui representado, né, aqui está na segundo, né, tem um rosto, o primeiro tem um rosto de leão, né, segundo de novilho, terceiro de homem, quarto é águia. Então, leão, né, representa os animais selváticos, novilho representa os animais domésticos, e o homem é o líder, né, que tem o papel de dominar sobre tudo. E o quarto é a águia quando está voando. Eu vou explicar isso melhor. A águia quando está voando. Então aqui tem representado animais selváticos, animais domésticos, o homem e também as aves. Os répteis não estão representados porque o réptil principal, a serpente, representa a Satanás. E os animais marinhos não existirão porque no novo céu, nova terra, nova Jerusalém, não haverá mar. Portanto, são esses 4 itens. Depois eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Então, só quero mostrar para vocês que tem 4 seres viventes que estão diante do trono, né, e ao redor do trono, e eles representam os seres vivos aqui na terra, e o homem é quem domina sobre eles, tá? Bom, eu vou voltar para o versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, tá? Eu expliquei um pouquinho, né, na mensagem 24, eu pretendo aprofundar um pouquinho aqui, tá? Por que aqui fala que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, né? E diante do trono ardiam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus? Eu acredito que o homem consegue descrever, né, dependendo da cultura que o homem tem, dependendo da ciência que o homem tem com relação, né, aos fatos, como ele vê aos fatos. Portanto, o que os homens tinham naquele tempo, não havia descoberto ainda a eletricidade, como fazia o uso da eletricidade. Então, o que o homem podia observar é na natureza, né? Esses fenômenos, né, elétricos acontecem na natureza. No dia de chuva, acontecem relâmpagos, acontecem trovões. Então, o que se consegue descrever com relação ao trono de Deus é através do que o homem conseguia, né, observar na natureza. Muito bem. Isso, mas eu expliquei na semana passada como surgem, né, como se originam os relâmpagos. Os relâmpagos, vamos voltar a falar um pouco de física. Quando você tem uma nuvem, vou falar de uma nuvem, um corpo muito carregado, eletricamente carregado, ou uma nuvem, né, muito carregada eletricamente, essa nuvem muito carregada tende a fazer descargas elétricas, né, principalmente quando encontrar polos, né, polos contrários, opostos, então tende a fazer descarga. Mas como as nuvens estão suspensas no ar, na atmosfera, e o ar é geralmente isolante, então não tem como, né, a corrente elétrica passar por um lugar, por um meio isolante. Por isso que só quando, né, as nuvens estiverem muito carregadas, e o que elas fazem? Elas conseguem, mesmo nesse meio isolante, conseguem fazer com que os elétrons desse meio isolante se desprendam dos seus átomos, e através desses
elétrons desprendidos, soltos, é que consegue conduzir a descarga elétrica, né, até o polo oposto. Portanto, é assim que acontece relâmpago, porque houve elétrons que se desprenderam mesmo do meio isolante, tá bom? E o trovão, já expliquei, e a temperatura, né, dessa descarga pode chegar a 25 mil graus centígrados, graus Celsius. É muito quente, é muito quente. E isso dá um clarão que nós chamamos de relâmpagos, e também pela alta temperatura, por onde passa, né, esse relâmpago, aquece o ar de repente, né, violentamente, aí acontece uma explosão na expansão rápida do ar, aí vem o trovão. Esses são os fenômenos produzidos pela descarga elétrica, tá? Então primeiro eu quero dizer para vocês, Deus, ele é a própria fonte de energia. Toda energia que nós vimos aqui no universo, ele é a fonte. O que nós vemos aqui são as sombras, são as coisas físicas acontecendo, mas ele é a fonte da energia espiritual, celestial, né? E que tem nessas coisas físicas a sua sombra do que ele seja. Então a energia aqui é representada pela energia elétrica, mas eu diria que ele é toda sorte de energia. Pode ter energia nuclear, né? A fusão nuclear é que produz toda a energia fornecida pelo Sol a nós, tanto luz como calor, né? É a fusão nuclear. E a energia do campo magnético, e nós, na verdade, nem entramos nisso ainda, a energia magnética também é violenta. Então, assim, Deus, na verdade, para mim, ele é a fonte de toda energia, toda energia. Então, Deus tem muita energia para dar. Nós é que somos refratários a ele. Né? Nós, como esse ar que está em volta, né, das nuvens, nós somos isolantes, principalmente depois que o homem caiu, né? O homem se tornou um homem pecador, e a nossa alma, né, se tornou, a nossa vida da alma, né, formou um ego dentro de nós, e tudo isso em nós é refratário, né, a essa energia chegar até nós. Então nós somos isolantes, como pecadores, como homens caídos, como velha criação e como velho homem. Mas Deus, ele tem jeito, quando a carga dele é tão alta, que ele consegue em nós desprender alguns elétrons para ele poder fazer a sua descarga em nós, tá? Então eu vou ler com vocês Isaías 57. Senhor Jesus. O nosso coração é duro, nós não deixamos a energia de Deus entrar em nós, mas tem um jeito. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O homem duro na queda, o homem é isolante a Deus, a tudo que Deus quer dar para o homem, e o homem é refratário a energia que Deus quer transmitir para o homem, a vida que Deus quer dar para o homem. Mas, em algum momento, o Senhor pode quebrantar-nos, no meio de uma situação, no meio de um momento difícil, né, em que nós não encontramos saída, nós choramos, ficamos com o coração contrito, nos sentimos abatidos, nos sentimos humilhados, né, nos sentimos humildes, e nessa hora os elétrons, claro que eu estou falando aplicação espiritual, né? Os elétrons desses átomos que eram isolantes começam a se soltar, e esses elétrons que começam a se soltar dá lugar
para um caminho da descarga da corrente elétrica. Então Deus consegue, através de um coração compungido, coração contrito, um coração abatido, Deus então consegue descarregar, né, a sua energia para nós, que é a sua vida, a sua palavra. Então eu aplico isso aos nossos irmãos colportores dinâmicos e também Avança Jovem, irmãos das igrejas, que estão orando com as pessoas nas ruas. Nós somos enviados de Deus como as 7 tochas de fogo, como 7 Espíritos de Deus, somos enviados para o quê? Para detectar, para achar onde houver um coração abatido, um espírito contrito, ali haverá a maneira de conduzir a eletricidade celestial no coração dessas pessoas e no espírito dessas pessoas. Muitas vezes as pessoas estão quebrantadas, as pessoas estão em falência, não é isso? Desesperadas, tanto na questão de casamento, como na questão de emprego, ou na questão da existência. Quer dizer, a pessoa está angustiada, a pessoa está pedindo ajuda, porque o Espírito, Deus fez com que criasse uma situação que essa pessoa estava em condição de espírito contrito e abatido. E assim acontece a condução. Deus então consegue tirar esse isolamento, essa condição refratária, e consegue conduzir a eletricidade para dentro dessas pessoas. Portanto, queridos irmãos, Deus quer transmitir sua energia até nós. E muitas vezes nós é que somos a barreira para Deus conseguir nos energizar, nos eletrificar, né? Então, precisamos limpar o nosso coração, aquele coração soberbo, aquele coração que acha que tem tudo, sabe tudo, né? Precisa ser quebrantado, precisamos ser humilhados para que Deus tenha caminho em nós, para Ele poder conduzir toda a energia, toda a vida, toda a luz, todo alimento, suprimento, né, para dentro de nós e toda a sua realidade. Muito bem. Então, falando sobre isso, eu vou então entrar para Ezequiel. Vamos lá para Ezequiel? Ó Senhor Jesus. Livro de Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Mostra que Ezequiel, se você olhar para a versão King James atualizada, versículo 1, ele vai dizer para você que era no 5º dia do 4º mês do meu 30º ano, quer dizer, quando ele completou 30 anos de idade, Ezequiel completou 30 anos de idade, né? Eu, o sacerdote, né, Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Quer dizer, Ezequiel era um sacerdote, só que um sacerdote sem templo não pode exercer o seu ofício. Então, Deus usou Ezequiel, que era sacerdote, como um profeta, tá? Então, o livro de Ezequiel foi escrito por um que seria sacerdote, mas ele estaria sem função, sem o templo, mas ele foi usado para Deus mostrar as visões do céu, para ele profetizar para o povo que estava em cativeiro babilônico. Portanto, irmãos, a igreja no primeiro século, com o evangelho de Paulo, né, com o ministério de João, né, foi levado a uma situação aparentemente muito esperançosa, mas com a degradação caiu num profundo poço. Mas graças a Deus, Deus está restaurando, assim como Deus, em Ezequiel, ele veio dar uma palavra de ânimo de que Deus vai começar a atuar e vai começar a trabalhar, né, no meio dessa situação caótica do cativeiro babilônico. Graças a Deus, nós já saímos disso, mas nós precisamos entender como Deus trabalha, tá bom? Então vamos lá.
no versículo 4, vamos lá para o versículo 4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma... Irmãos, primeiro eu quero dizer para vocês que Ezequiel é mais um dos livros difíceis de se entender, né? Eu já falei para vocês que eu considero, por exemplo, o livro de Hebreus era um livro muito difícil de se entender e o Senhor abriu para nós. E outro livro que na sequência nós estamos vendo, o livro de Apocalipse, é um livro muito difícil de entender. E o Senhor está começando a abrir para nós. E outro livro que considero muito, muito difícil para entender é Ezequiel, né? E o Senhor também está começando a abrir para nós. Portanto, queridos irmãos, nós temos que louvar o Senhor que para o que Ele quer fazer no final dos tempos, usar a sua igreja nesse momento da aurora, Ele está abrindo, né, essas revelações tremendas para nós, mas não é só para adquirirmos conhecimento, é para que nós possamos, né, seguir naquilo que Ele planejou e nós juntamente, né, pela ajuda do Espírito, concluímos essa era, a vontade de Deus que está para fazer, Deus está para fazer, tá bom? Então vamos lá, olhei, versículo 4, olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Irmãos, isso é muito interessante, isso comprova tudo que nós estamos falando, né? Que primeiro vinha do norte um vento tempestuoso, tá? Na versão King James atualizada, fala, então olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava vindo do norte, quer dizer, uma terrível tempestade, né? E aqui em João Ferreira de Almeida, um vento tempestuoso. Vocês se lembram que no dia de Pentecostes, enquanto eles oravam, né, chegou, né, um som de um vento tempestuoso, tá? E encheu o lugar onde eles estavam e desceu, né, o Espírito como língua de fogo pousou sobre cada um deles. Então a vinda, né, do Senhor, né, a vinda de Deus é como a vinda de um vento tempestuoso, tá? E que vinha do norte. Norte é onde está o trono de Deus, norte é o lugar de Deus, onde Deus está. E uma grande nuvem, a nuvem geralmente representa a presença de Deus. Toda vez que a nuvem pousava sobre a tenda da congregação no tempo de Moisés, ou a nuvem pousava sobre o Monte Sião, ali a presença de Deus pousava, a presença de Deus chegava. Então a nuvem representa a presença de Deus. Mas a nuvem, essa nuvem com a presença de Deus, não tem como segurar, porque Deus é fogo. Então, dentro dessa nuvem tinha fogo a revolver-se, né, e resplendor ao redor dela, tal, vou voltar para King James atualizada. Uma nuvem enorme com relâmpagos e raios intensos. Veja bem, aqui fala de relâmpagos e raios de novo, intensos, cercada por forte luz brilhante. O centro do fogo, quer dizer, então aí é fogo. O centro do fogo parecia metal reluzente. Então, aquela nuvem tinha fogo, né? Nesse fogo havia raios, havia relâmpagos, tá? E cercado de uma luz brilhante. Na verdade era fogo, e no meio do fogo, no centro do fogo, parecia um metal reluzente. Esse metal reluzente, eu já falei para vocês, eu posso traduzir como a fonte de elétron. A fonte de elétron, quer dizer, é que naquele tempo não havia esse vocabulário eletricidade, tá? Mas esse elétron desenvolveu-se, daí que provém a palavra eletricidade, tá bom? Então, Deus aqui prova, mais uma vez, que a chegada de Deus,
ele chega com a nuvem, ele chega com vento tempestuoso, ele chega com raios, chega com relâmpago, chega com fogo, chega como essa fonte de elétron, quer dizer, é a energia, ele é a fonte de energia elétrica e toda forma de energia. Deus, ele é cheio de, ele é a fonte dessa energia total, tá? E o fogo representa o que ele é. Então, João Ferreira de Almeida diz uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo, tá? Então, do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. De Apocalipse 4, os 4 viventes tinham 6 asas. E de Ezequiel 1, os 4 seres viventes, cada um tinha 4 asas, tá? Tinha 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, que era uma planta plana, tá? Cujos pés eram como a de um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido. Bronze é sempre, né, julgamento de Deus por meio do fogo, aprovação, né, refinamento de Deus por meio do fogo. Então, esses seres viventes têm um andar provado por Deus, né, já julgado por Deus, tá? Debaixo das asas tinham mãos de homens aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. Então, os 4 seres viventes, eu pedi para a nossa ilustradora fazer, não deu para ela fazer, mas eu vou tentar ilustrar, tá? Como tem aí. Tá bom, então parece que conseguiu fazer. Então vamos ver se a gente consegue entender melhor com a ilustração, tá? Então, são 4 seres viventes que tinham as asas, as 2 asas de cima, certo? Estendidas, e as 2 asas de baixo cobriam o corpo, tá? Cobriam o corpo. E as 2 asas de cima, né, elas estavam unidas uma das outras, tá? E então dessa forma nós temos, né, isso aqui é apenas uma coisa esquemática, tá? Para vocês entenderem. Eu não queria fazer desenho de anjos com asas, tal, fica um pouco assustador, tá? Mas aqui são quatro seres viventes, tá? E aqui são 2 asas esticadas, 2 asas, 2 asas, 2 asas. Então a asa de uma estava unida à outra, tá bom? São os 4 seres viventes. E cada qual, tá? Aí vou continuar lendo ali, eles têm de frente o rosto de homem, tá? O rosto de homem, de homem, de homem, de homem, tá? E do lado direito, cada um tem o rosto de leão, cada um deles, e do lado esquerdo, cada um tinha o rosto de boi. Lá em Apocalipse foi traduzido para novilho. E por trás tem o rosto de águia, tá? Então, só que eu fiz questão de ressaltar em Apocalipse 4, aqui fala águia, mas era águia como se estivesse voando. Então, essa águia, rosto de águia aqui, não está olhando para trás, não estão olhando um para o outro, mas esse rosto da águia é como uma águia que está voando com uma visão panorâmica para frente também, tá? Então, essas aqui não estão voltadas para trás, mas estão atrás, mas com a visão, né, panorâmica para frente. E esses 4 seres viventes não se viravam para andar, eles andavam para frente, quer dizer, eles andavam em conjunto. Se precisar ir para a frente desse ser vivente, os 4 iam. Se é para em frente de outro, eles iam, quer dizer, eles não se viravam, eles andavam em conjunto. Não sei se vocês conseguem entender. Por isso que eles andam em zigue-zague, como se fosse uma eletricidade, porque eles conseguem, né,
eles andam sempre em conjunto. Versículo 10 de 1 Ezequiel 1, a forma de seus rostos era como o de homem, à direita os 4 tinham rosto de leão, à esquerda rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4, mas a águia não fica olhando para trás, olhando um para o outro não, uma águia para outra, mas essa águia é a águia como se estivesse voando, então consegue ter uma visão panorâmica de cima, tá? Então, assim eram os 4 rostos. Suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma a do outro, outras 2 cobriam o corpo deles, e cada qual andava para sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam e não se viravam quando iam. Quer dizer, todos os 4 andavam em conjunto, né? Quando chega a minha vez de ir para frente, todos me seguem. Né? Se do ser vivente da minha direita ir para frente, todos seguem, tá? Então, em todas as direções, você, na verdade, você vê todos os rostos, né, dos 4 seres viventes. Muito bem, o que significa isso? De um lado, significa que representam todos os seres vivos aqui na Terra né, dominado pelo homem. O homem tem a liderança. Mas, por outro lado, quero mostrar para vocês que em livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ali retrata nosso Senhor Jesus como rei. Como rei. Ali é o livro que mais fala do reino dos céus. E como rei, é representado por leão, a realeza. Tá? E no livro de Marcos, nós temos alguém, né, como servo. Tá? Alguém que não sabe de outra coisa, não tem sequer genealogia, ele está aí para ser escravo, para ser servo. E isso é um novilho, um boi. Nosso Senhor Jesus veio aqui só para fazer, é um servo para fazer a obra de Deus. Ele não está aqui para fazer seu próprio nome, a sua fama, a sua própria obra, não, ele está aqui para servir a Deus. Ele é como um boi. E no livro de Lucas está aí um homem, né? Ele era um homem e ali tinha toda a sua genealogia, seu nascimento, né? Sua juventude, infância, tal, está registrado. E no livro de João estava ali, né, Jesus Cristo como Deus, então como águia. Então, esses 4 animais também representam os 4 aspectos do nosso Senhor Jesus, que estão refletidos também em nós. Nós, da nova criação, nós temos esses 4 aspectos refletidos em nós. Nós também somos um homem criado à imagem de Deus, nós também temos a realeza como leão, nós também trabalhamos como servo, sem buscar a nossa fama, buscar a nossa glória, somos servos de Deus, e também nós temos uma visão de águia, né, visão que Deus tem, pelo Espírito de Deus, né, e pela visão que Deus nos dá, nós enxergamos as coisas de cima para baixo, né, de uma forma panorâmica. Então, esses são os 4 seres viventes. Muito bem. Então, versículo 15, né, detalhando um pouco mais, vi os seres... eu não li ainda o versículo 13, né, perdão. Vamos ler versículo 12, vai. Cada qual andava para sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando iam. Quer dizer, os 4 seres viventes não tinham liberdade para seguir onde quisessem. Eles tinham que ir onde o Espírito ia, tá? Isso é muito importante. Nós seguimos o Espírito, os 4 seres viventes seguem o Espírito. Versículo 13, o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres e dele saíam relâmpagos. Então, os 4 seres viventes, eles tinham um aspecto de carvão em brasa, eles estão como metal derretido, né? Estão em brasa, e a semelhança de tocha de fogo. Por isso que aquelas 7 tochas de fogo que ardem diante do trono de Deus
tem essa semelhança de seres viventes como tocha de fogo, né? E o fogo corria resplendente por entre os seres, como metal derretido, né? E deles saíam relâmpagos, tinha campo elétrico, tinha energia, tá? E os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos, iam a uma velocidade muito rápida, né? Como eletricidade, zigue-zague. Por que zigue-zague? Você precisa encontrar os de coração contrito. Não sei se eu consegui fazer você entender. Um relâmpago propaga-se onde ele consegue achar os elétrons soltos. Por isso que ele tem o formato de zigue-zague, porque ele vai procurando o caminho onde tem elétrons desprendidos dos átomos. Então, nós vamos procurando aqueles que foram preparados pelo Espírito, estão com o coração abatido, contrito, né, estão abertos para o trabalhar do Senhor. Então nós também zigue-zagueamos, achando essas pessoas e resgatando essas pessoas para Deus. Então nós somos esses seres viventes e nós temos que sair, queridos irmãos, energizados, como esses 4 seres viventes, ardendo em fogo, e o fogo saía entre eles, eles eram como brasa de fogo. Nós temos que estar cheio de energia de Deus, cheio de eletricidade, andando como relâmpagos, tá? Isso é muito importante. Nesse final dos tempos, queridos irmãos, não podemos mais ficar apáticos, sabe? A apostasia tende a deixar os cristãos apáticos, mas quem está em Filadélfia, quem quer ser usado pelo Senhor para concluir essa era, não pode se dar o luxo de ficar com a fé apática, não pode. Nós temos que estar sempre, todos os dias, nos carregando de energia. Deus é a fonte de toda energia. Vamos nos carregar, queridos irmãos. Carregue pela fé. A semana passada, um jovem me disse: eu não sei porque eu não estou sentindo muito Deus, não estou sentindo muita coisa, eu estou meio frio, estou meio apático. Eu falei para ele: não vá pelos seus sentimentos, vai pela fé. Exercite a sua fé, né, que você vai tocar na energia, tocar em Deus. Então não é para você sentir. Se você jovem está dizendo: eu não estou sentindo muita coisa, não vai pelos seus sentimentos, vai pela fé. Você precisa ser energizado, você precisa ser como esses seres viventes em brasa viva e como metal derretido, e você precisa andar como relâmpagos, zigue-zagueando, procurando as pessoas para Deus resgatar, as almas para Deus resgatar, tá bom? Versículo 15: vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como um berilo, tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, não se viravam quando iam, e as suas cambotas eram altas. Cambotas são as rodas maiores, né? Então tem uma roda maior e uma roda menor. Tá? As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Quer dizer, os 4 seres viventes não andam só num plano bidimensional. Eles estão no espaço, andam no plano, no espaço tridimensional, tá? E para onde o Espírito queria ir, iam, porque o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Irmãos, esse versículo é muito importante. Os seres viventes não tinham direção própria, só iam onde o Espírito queria ir. Irmãos, o Espírito vivente, na verdade, representa a nós. Nós devemos ser totalmente guiados pelo Espírito, né? Os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus, tá? Então nós só que onde o Espírito nos guia, se nós obedecemos o Espírito e nós vamos, as rodas nos seguem. Quer dizer, nós promovemos o mover de Deus.
Deus se move, a obra de Deus é executada, né? A vontade de Deus é feita. Então é muito importante os seres viventes seguirem o Espírito e as rodas seguem. E a roda menor é o mover que cada um promove dentro do mover grande, do mover da roda grande. E a roda maior é a economia macroeconômica de Deus seguindo adiante, né, diante do movimento que cada um está fazendo. Tá? Então, isso é muito importante. Andando, versículo 22. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento como cristal, brilhante, que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Quer dizer, sobre os 4 seres viventes havia uma coisa parecida com o céu, tá? E debaixo desse firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção ao do outro. Cada um tinha, né, outras 2 asas que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, viu o tatalar das asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouviu o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Queridos irmãos, eu não sei como expressar para vocês. Se esses 4 seres viventes, né, andarem de acordo com o Espírito, Deus então consegue executar a sua obra. O mover de Deus segue adiante. E o que as pessoas vão ouvir é um ruído de muitas águas e vão ouvir a voz do Onipotente. Através da sua igreja, movendo-se segundo o Espírito, o mundo vai ouvir a voz do Onipotente, e um estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Nós então seremos um exército, não só executando a vontade de Deus, nós estaremos junto com Deus, lidando com essa terra, lidando com esse mundo, dando um destino a esse mundo rebelde, tá bom? Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Quando parava, abaixavam as asas. Por cima do firmamento, né, tinha uma espécie de um céu em cima dos 4 viventes, mas em cima desse firmamento que estavam sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. E sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Quer dizer, em cima dos 4 seres viventes tinha um céu, em cima desse céu estava um trono, e nesse trono estava assentado um semelhante a um homem. Quer dizer, Cristo, ele está comandando o movimento dos 4 seres viventes, ele está no trono. Vi-a como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela. Quer dizer, é fogo para cima da cintura e o fogo para baixo da cintura. Esse Filho do Homem é fogo, é energia. Deus é essa energia, Deus é esse fogo, Deus é cheio de energia, cheio de fogo, ardendo em fogo. Nós como seres viventes aqui na terra, irmãos, representados por esses 4 seres viventes, para nós concluirmos o que falta fazer na era do Apocalipse, Deus precisa de nós, seguindo os movimentos desses 4 seres viventes. Bom, versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Quer dizer, quando esses 4 seres viventes, seguindo o Espírito e a roda girando, promovendo o mover de Deus, executando a vontade de Deus, a voz do Onipotente é ouvido, e o tropel de um exército é ouvido. Nós viramos um exército, e não só isso, no final das contas, nós vamos o que? Trazer a aparência da glória do Senhor. A glória do Senhor será vista na terra.
Então, não é uma coisa pequena. Eu queria usar os últimos minutos para mostrar para vocês a correspondência entre os 4 seres viventes no céu, porque essa figura toda que eu descrevi está no céu, e tem a ver conosco aqui na terra, tá? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 16, tá? Mateus 16. Vamos ver se eu consigo explicar com pouco tempo. Mateus 16. Jesus então pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Está no versículo 13. Aí, versículo 16: respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus elogia. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quer dizer, para Pedro ter respondido que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o ungido de Deus, aquele que foi comissionado para fazer a vontade de Deus, ou que Deus planejou para executar a obra, a economia de Deus, essa revelação veio do Pai. E essa revelação é a base, é o fundamento para a nossa fé, tá? Isso está no versículo seguinte, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Esse Pedro aqui, né, é Petra, tu és Pedro, é Petros, é uma pedra, você Pedro, você é uma pedra para edificação, tá? E sobre esta pedra, a segunda palavra aqui, pedra aqui, é Petra, e essa palavra Petra refere-se a uma rocha, e essa rocha, Jesus, na verdade, estava se referindo ao que a revelação que o Pai acabou de dar para Pedro, né? Então, a revelação que o Pai deu de que Cristo, Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Essa revelação se torna a rocha sobre a qual se edifica a igreja. E essa mesma revelação é a rocha, a revelação acaba colocando o próprio Cristo como o fundamento, como a base, porque a revelação sobre Cristo como o Filho de Deus, certo? Então, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Muito bem, aqui fala, então, a edificação, Cristo tem uma responsabilidade, a sua responsabilidade é edificar a igreja, e essa edificação da igreja era objetivo do Evangelho de Paulo, que irmão Ezra está falando sobre isso. E o objetivo do Evangelho de Paulo é um evangelho completo, vai até a edificação da igreja. Edificarei a minha igreja. Esse é o desejo de Cristo, edificar a sua igreja. No entanto, queridos irmãos, até hoje essa obra não se completou. Pelo contrário, muita coisa se desfez, né? A igreja entrou no cativeiro babilônico, e Deus finalmente está restaurando através da igreja de Filadélfia. Nós estamos restaurando e vamos terminar essa edificação. No final dos tempos, com o ministério de João, em Apocalipse, vamos terminar essa edificação. Aqui fala: edificarei a minha igreja. A igreja é do Senhor, a igreja não pertence a nenhum homem. Não diga você, a igreja é minha. Não, a igreja é do Senhor, e a igreja também não pertence a nenhuma organização religiosa ou qualquer outra organização. A igreja é do Senhor. E aqui fala: as portas do inferno, ou as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Isso mostra o quê? Mostra que a igreja, ela está aqui na terra para edificar a igreja, para Deus, né,
concluir o que ele tem a fazer sobre a edificação da igreja, há uma grande luta entre reinos, porque as portas do inferno aqui, as portas dos Hades, referem-se, lembra-se quando Paulo fala em Colossenses 1,13, o império das trevas, quer dizer, além do reino de Deus, existe o império das trevas, né? E também Atos 26, 18, vamos ver, vai, ó Senhor Jesus, Atos 26, 18, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, né? E herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui fala, para os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás. A potestade aqui é a autoridade de Satanás. Então aqui na terra, quem está usurpando o reino de Deus, a autoridade de Deus, é o império das trevas e a autoridade de Satanás. Satanás está exercendo aqui na terra a sua autoridade sobre esse mundo. A igreja foi estabelecida, queridos irmãos, para restaurar o reino de Deus nesse mundo, justamente para lutar contra a autoridade das trevas. Então nós temos essa luta de reinos. Portanto, nós não estamos aqui, irmãos, quando somos enviados para o mundo, não somos bem recebidos no mundo, porque o mundo jaz no maligno, né? Eu já falei muitas vezes para os comportores, não espera, fazendo comportagem dinâmica, o mundo vai te abraçar. Não, o mundo é hostil para você, porque você está entrando no reino, né, do inimigo para resgatar as almas para o reino de Deus. Então o mundo não vai, né, te receber de braços abertos, porque há uma luta de reinos aqui entre nós, tá? E versículo 19 é onde eu quero chegar. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa palavra ligar, irmão Ezra explicou muito bem para nós. Ligar aqui é atar, né? Atar, prender, né? Com cadeias, amarrar, tá? E desligar libertar, desamarrar, desatar. Então aquilo que, né? Primeiro eu quero dizer aqui, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Senhor deu a chave do reino do céu para quem? Ele deu a chave do reino dos céus para Pedro, porque Pedro abriu a porta do reino dos céus para os judeus que creram no Senhor Jesus no dia de Pentecostes. Ele também abriu a porta do reino dos céus para os gentios no dia em que, na casa do Cornélio, se pregou o evangelho em Atos capítulo 10. Então, essas duas chaves foram entregues para Pedro para abrir a porta, para introduzir os judeus crentes e para introduzir os gentios crentes na igreja como o reino do céu. Então, a igreja é o reino dos céus. Mas a partir daí, essa chave, né, essa autoridade está com a igreja. Não é mais Pedro já é passado, certo? Então, a igreja tem essa autoridade, tá? De ligar e desligar. Aqui não é mais Pedro, ligar, desligar, aqui é Pedro. Então ligar aqui é amarrar, é atar, e desligar aqui é desamarrar, é desatar, tá? Então a igreja como reino do céu, como existe uma luta de reinos, a igreja ela precisa ter autoridade. Então ela tem essa autoridade de o que ela desamarrar aqui na terra será desamarrado no céu. O que ela amarrar aqui na terra será amarrado nos céus, tá? Então, só que eu quero explicar um pouquinho para vocês. Existe um princípio importante de que tudo que a igreja, como reino dos céus, amarrar ou libertar aqui na terra, deve ter sido algo que o céu já fez.
já o fez. Porque por esse versículo 19, parece que é o contrário, parece que nós é que mandamos no céu, certo? Mas o irmão Ezra também já explicou, quando ele explicou sobre a oração, tá? É que quando nós, aqui na terra, fazemos o que Deus quer fazer, e geralmente o que Deus quer fazer, já está lá representado com os 4 seres viventes, tá? Então, quando Deus nos faz entender o que Deus quer fazer aqui na terra, Ele nos faz entender através de quê? Através da sua palavra, através do seu profeta, através da pessoa que o Senhor enviou, que o Senhor está tomando a liderança. Então, através da palavra é que nós ficamos a entender a vontade do Senhor. Então, quando nós entendemos pela palavra profética e nós seguimos o que a palavra profética fala pelo Espírito, nós estaremos o quê? Nós estaremos nos sintonizando com o que está acontecendo no céu com os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes já receberam a ordem de Deus para ir para tal direção. Só que eles só vão para aquela direção se a igreja aqui na terra entender a mesma coisa, entender o sentido que o Espírito quer dar. A palavra profética é que nos dá a entender a vontade de Deus, a direção do Senhor para este momento. Então, quando a igreja aqui na terra entende a direção do Espírito e pratica, quando a igreja pratica, né, o céu já fez. Então, quando aqui na terra concorda, o céu está alinhado com o céu, alinhado com a vontade de Deus, a coisa é feita. Portanto, queridos irmãos, não é que a terra vai mandar o céu. Na verdade, a terra vai se sintonizar com a vontade de Deus por meio da palavra profética, por meio dos seus profetas, nos faz entender o que o céu quer, o que Deus quer, para onde o Espírito quer ir. Então a igreja segue. Quando a igreja segue, é porque os seres viventes ali em cima, né, no céu, já está seguindo. Então nós somos nós nos movemos juntos, tá? Então Deus consegue fazer a sua vontade, tá? Então eu não tenho mais tempo para... hoje eu vou procurar terminar, né, no horário. Queridos irmãos, isso é tão importante, eu não sei como explicar, parece ser difícil de entender, mas isso é tão importante para o tempo final. E eu e você, queridos irmãos, nós somos esses seres que precisam ser eletrizados, precisam ser energizados. Nós precisamos viver uma vida cristã como um carvão em brasa. Nós não podemos nos deixar, né, nos esfriar. Mesmo que você diga, mas eu não estou sentindo nada, não vá pelos seus sentimentos. Exercite teu espírito, exercite tua fé, para você estar incandescente, você está queimando carvão em brasa, como os 4 seres viventes. Tudo que os 4 seres viventes são, irmãos, nós devemos ser o espelho, nós devemos ser iguais a eles. Então, Deus é essa fonte de energia enorme nesse universo e Deus quer nos dar essa energia para energizar os outros. Então, nós somos encarregados de ir às ruas, levar essa energia. Nós vamos para o meio refratário, um meio isolante, mas no meio isolante nós vamos achar um ou outro de coração abatido, de espírito contrito e estão com elétrons soltos, e nós vamos conduzir a energia de Deus, a eletricidade, para dentro do coração dessas pessoas. É por isso que eu ouvi testemunho nessa semana, né, a pessoa falou assim, eu posso orar por você? E a pessoa respondeu, você pode orar, mas eu quero que você saiba que eu sou muçulmano, eu não sou muito afeito a essas coisas não. Aí o irmão orou. Quando o irmão orou, ele falou, puxa vida, quando você orou, você é diferente. Quando você orou, alguma coisa bateu aqui dentro de mim. Irmão, sabe que alguma coisa bateu? É a energia que passou para ele. Então, aí não só ele aceitou a oração, agradeceu a oração, ele adquiriu 10 kits
E dos 10 kits, ele ficou com 3 e mandou distribuir 7 para os seus funcionários. Portanto, irmãos, nós somos esses seres, como esses seres viventes, enviados para a rua. É uma luta de reinos, né? Não, vou repetir, nas ruas nós não vamos ser bem recebidos, mas graças a Deus nós procuramos pessoas de espírito contrito e espírito abatido. Nós encontramos pessoas que estão prontas para receber a energia de Deus, a eletricidade de Deus, para energizá-lo, e melhor ainda, nós queremos trazê-los para a igreja, né? Na igreja nós temos essa tomada ligada a todo o tempo, né? Nós temos a energia elétrica, a energia de Deus em todo o tempo, e nós vamos preparar essas pessoas também para serem vencedoras, tá bom? Irmãos, Deus então abençoe vocês. Eu também quero terminar dizendo, né, lamento também pelas perdas que nós tivemos, né, pela Covid e por algumas fatalidades que aconteceram também entre nós. Que o Senhor possa consolar, né, a todos, e também pedimos para os irmãos tomarem todo o cuidado possível, né? Nós estamos em outro pico, segundo pico maior ainda do que o primeiro. Vamos tomar cuidado, vamos zelar, né, pela nossa saúde e também pelos nossos. Vamos orar pelos nossos comportores, e eu creio que eles são blindados, mas eles também não podem facilitar, eles têm que cumprir todos os protocolos, e também tem as nossas orações como respaldo deles. Se eu posso aguardar, continuarem nas ruas, porque esse trabalho de encontrar pessoas de coração contrito não pode parar. O Evangelho de Deus tem que continuar, e a edificação de Deus também tem que continuar, né? Não podemos parar, porque nós estamos no meio desse processo. Que o Evangelho de Paulo possa concluir um dia mais cedo, né, através da igreja em Filadélfia, na era do Apocalipse. Então, Deus abençoe a todas as famílias, Deus abençoe você. Amém.